tarde, bom dia, boa noite. Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Giovana Lisboa. Se você é novo aqui, bem-vindo. Se você já conhece meu canal e já assiste meus vídeos, bem-vindo de volta. Eu tô aqui com meu cafezinho, sentadinha, porque eu decidi fazer uma série de 3 vídeos, que serão meus 10 livros clássicos favoritos, meus 10 livros contemporâneos de ficção favorita e meus 10 livros de não ficção favoritos. E esse primeiro vídeo vai ser os meus 10 livros clássicos de ficção favorita. Vamos começar. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Eles não estão em ordem particular nenhuma de favoritismo. Todos eles são meus favoritos, assim, que eu poderia escolher. Eu entrei na lista do Goodreads de livros clássicos e vi o que eu já li e quais eram meus favoritos do que eu já li. Alguns aqui que eu já falei várias vezes no canal, ou para pessoas que me conhecem, que são meus favoritos. Então, alguns não vão ser novidade. Não vou falar muito sobre esses livros, porque eu acho que eles já entraram no senso comum de saber o que é história, mesmo se você não leu. Então, eu só vou dar um panorama muito rápido. As minhas anotações foram extremamente abertas, assim, para também não dar nenhum spoiler, se você não leu o livro. É isso, eu espero que você goste do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Se você não gostou, o problema é seu. A gente se vê na próxima. O primeiro livro que eu vou falar, ele é aqui na versão nano da Antofágica, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Quem me conhece sabe, adoro falar isso, quem me conhece sabe. Esse aqui é o meu livro favorito, assim, da vida, é um dos meus favoritos da vida, juntando todos os gêneros e tudo que é possível. Esse livro tem um lugar muito grande no meu coração, tem um espacinho muito quente no meu coração. Foi um dos primeiros livros que eu li como leitora um pouco mais elaborada. Eu li a primeira vez esse livro, eu tava no ensino médio, eu tinha acho que uns 15 anos. Lembro que foi, pra mim, muito emocionante, foi muito assustador ler um livro tão que na época pra mim era pesado. E aí, no terceiro ano, minha professora minha de literatura decidiu fazer uma prova com base nesse livro e foi, assim, a maior felicidade da minha vida. Esse livro aqui, pra mim, não tem muito o que dizer. Eu vou falar muito basicamente, né, sobre o Heathcliff e a Catherine, que eles tiveram uma grande amizade, /romance, quando eles eram jovens, só que eles são de realidades muito diferentes. Crescem, o Heathcliff, ele meio que se afasta da Catherine e ele volta, adulto, já gostosão, bonitão, pra meio que balançar a vida dela e ele vai atrás de vingança. Tem tudo isso na história, tem vingança, tem rancor, tem amor, tem tudo. Mas eu acho que o mais importante que esse livro traz pra mim e para a sociedade, assim, no geral, como literatura, é a discussão de diferença de classe, de diferença de cor, porque no livro ela descreve ele como um homem de pele de cigano, e isso trouxe muitas discussões hoje em dia por conta do filme que saiu agora recentemente com a Margot Robbie, com Jacob Elordi, que o Jacob Elordi foi a escolha para fazer o Heathcliff, e teve uma discussão imensa em cima disso, sobre o que seria a pele de cigano em 1800 e Vral, que quando na Inglaterra eles eram todos muito, muito, muito pálidos, seria, tipo, a cor dele seria uma pele de cigano. Gerou uma discussão muito grande, só que eu acho que, assim, é uma discussão meio... Gente, pelo amor de Deus, vocês estão querendo justificar o fato dela ter botado um ator branco pra fazer, porque pra mim, pele de cigano, e pra muitas pessoas, pele de cigano vai ser sempre aquela pele um pouco mais, né? Morro dos Ventos Vivantes está aí na minha lista. Próximo, eu não tenho ele aqui comigo, porque quando eu li, eu peguei ele emprestado do meu namorado, mas virou, com certeza, um dos meus livros favoritos da vida também, que é Um, Nenhum e 100 Mil, do Luigi Pirandello. Foi o último livro escrito por ele, então ele causou meio que uma revolução na literatura italiana do século XX. Ele já é um pouco mais recente, só que ele entrou nos clássicos. Ele é um daqueles livros recentes que entraram nos clássicos. Ele, inclusive, é publicado pela Penguin Classics, aqui do Brasil, pelo menos. Não sei se tem outra editora que publicou esse livro, mas a edição que eu li foi a da Penguin. Ele, pra mim, ele é muito engraçado. E além dele ser muito engraçado, ele traz discussões existencialistas, filosóficas, muito maneiras, que é o que eu adoro. Sou muito, muito fã do existencialismo e dessa parte da filosofia. Basicamente sobre um homem chamado Boscarda, que ele tem uma vida super pacata, ele tem uma vida super tradicional, até que um dia ele se olha no espelho por muito tempo e percebe que o nariz dele é um problema. E aí ele começa a se ver através do nariz dele e começa a se questionar se as pessoas veem ele apenas pelo nariz ou como ele também. Aí tem toda essa discussão sobre quem sou eu
através do meu olhar, quem sou eu através do olhar do outro, nunca vou poder me ver como o outro me vê. E aí entra toda nessa piração que eu adoro demais, e eu me diverti muito lendo esse livro, e é um dos livros também que eu quero reler. Esse aqui é para as góticas, tristes e depressivas e românticas, Jane Eyre. Vocês falam Jane Eyre ou Jane Eyre? Jane Eyre. Jane Eyre. Jane ponto. Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Mais uma Sister Brontë aqui. Amo muito as divas. Essa edição da José Olímpio, eu acho ela lindíssima, 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 lindíssima. Tem vários livros clássicos com essa capa desenhada, só que eu acho muito caro, então essa aqui deve ter sido presente por causa disso, porque ela é bem cara. Esse livro, gente, gótico, depressivo, amor, é uma órfã, coitada, que pula de casa em casa, e aí ela cai numa casa que ela vira governanta e se apaixona pelo dono da casa, né? E aí ela se apaixona por esse querido, e assim, eles têm uma relação super conturbada, porque é aquela coisa de, ela é governanta da casa, ele é o dono da casa, mas ele é esquisito, tem um negócio ali que ninguém sabe. Ela descobre esse segredo dele que tá meio incrustado, assim, ninguém comenta, todo mundo se afasta disso. Ela foge. E aí, depois de anos e anos e anos, eles se reencontram, enfim. É uma grande história de amor. Na real, assim, ele tem uma coisa também muito grande de, quem é essa mulher e qual é o papel dela dentro dessa sociedade, o que ela quer, quais são as vontades dela. Tem essa pegada das irmãs Brontë que elas sempre fazem, de falar muito sobre a questão da mulher na época que elas viviam. Inclusive, isso liga com o fato de que esse livro aqui, curiosidade, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1847, e ela publicou ele pelo pseudônimo... Essa palavra é muito difícil pra mim. Pelo pseudônimo dela, que era Currer Bell. Currer Bell. Currer Bell. Ela publicou esse nome, e aí depois de muitos anos descobriu que era dela. Então, temos aqui mais um clássico do clássico. Próximo. Gente, cheio de livros que foram transformados em filme aqui nessa minha pilha. Frankenstein, de Mary Shelley, dispensa qualquer apresentação. Esse livro simplesmente icônico, maravilhoso, babilônico. Tudo de bom que pode ser um livro tem nesse aqui. Monstros, discussão sobre quem é realmente o monstro, se é o ser humano ou se era o monstro que foi criado. É engraçado que eu li esse livro antes de sair o filme. E aí eu e o Nicolas, a gente escreveu aqui a aposta de quanto tempo ia durar o filme, de acordo com o livro. E eu chutei 2h36 e o Nicolas 2h23. Não sei quem ganhou, vou botar aqui o tempo original pra ver quem ganhou essa batalha. Ela publicou esse livro quando ela tinha 18 anos, pelo amor de Deus, muito diva. Nossa maravilhosa Mary Shelley. Rest in peace, baby. Espero que você esteja muito feliz onde você está. Inclusive, eu adorei a adaptação do Del Toro, tá? Gostei bastante. Jacob Elordi arrasou horrores. Eu acho que ele merece todo sucesso por esse filme, porque eu amei. Tem gente que não gostou. Eu odiei o Oscar Isaac como Victor Frankenstein, inclusive. Eu acho que talvez a pior atuação do Oscar Isaac. Fiquei muito triste, porque eu adoro ele. Mas, Maioral, que é Orlando, da Virginia Woolf. Eu acho que eu já falei também dele aqui. Esse livro também, ele atravessa todas as épocas e todas as datas e conta a vida desse personagem, Orlando, que ele é muito rico, de família rica, vive em festas, vive em coisa, uma vida glamourosa. E aí um belo dia ele acorda num corpo de mulher. E aí ele fala, ok, agora eu sou mulher, então vou viver sendo mulher. E vive sendo uma mulher por 3 séculos. E aí a gente vê essa história de passar os limites de gênero, do que é ser mulher, o que é ser homem. E ela escreveu esse livro para uma mulher que ela era apaixonada na época, porque Virginia Woolf, todo mundo sabe que era uma grande sapatônica, mas era tadinha, né? Tinha que ficar no armário. E, cara, essa história é maravilhosa. As pessoas que o Orlando vai encontrando durante a história, é cada coisa maravilhosa. Eu tenho 1000 páginas, todas as páginas praticamente estão cada aqui. Deixa eu ver se eu acho uma citação legalzinha, no finalzinho. Aceitemos a intervenção, conquanto humilde, como se fosse a música das esferas, permitindo com todos os seus arquejos e gemidos que o som preencha esta página até que se torne impossível negar a chegada do momento, que o lacaio e a criada vêm chegar assim como o leitor verá também,
pois a própria Orlando é claramente incapaz de continuar a ignorá-lo. Faço a mínima ideia sobre o que tá falando isso aqui, mas é o que eu marquei porque eu achei bonito e realmente muito bonito, né? Virginia Woolf, brilhante. Temos uma BR aqui. Quem será que é essa BR? Lógico que é a nossa diva icônica, Clarice. Esse livro aqui, ele foi publicado em 71, pela primeira vez, se não me engano. Nossa, olha como tá o estado do meu livro. Tá velho você aí, bebê? Caraca, tá capaz de dar toda barelada. Esse livro aqui, ele é um pouco diferente dos que estão aqui, assim, no geral, eu acho, porque ele é um livro de contos. Ele é um livro de contos, que na verdade são crônicas que foram publicadas em jornais por ela, e aí juntou-se tudo e foi publicado em um livro só. E, cara, cada conto que tem aqui é um mergulho na cabeça dessa mulher que você fala, por favor, me dê mais. E se eu não me engano, esse foi um dos primeiros livros que eu li da Clarice, por isso que ele também é muito importante pra mim. Eu acho ele a coisa mais linda, todos os contos aqui me atravessaram de formas diferentes. O meu favorito, se eu não me engano, é O Ovo e a Galinha. Esse conto é perfeito. E aí tem até uma frase que eu marquei nele aqui, muito bom. O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para sua época. Ovo, por enquanto, será sempre revolucionário. Ele vive dentro da galinha para que não o chamem de branco. O ovo é branco mesmo, mas não pode ser chamado de branco. Não porque isso faça mal a ele, mas as pessoas que chamam o ovo de branco, essas pessoas morrem para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Cara, não tem nem o que dizer, né? Convenhamos. E é engraçado porque eu vi que ela falou sobre isso, né? Sobre, esse livro é uma crônica, são crônicas, é um conto, o que é isso? E aí ela só vira e fala: vamos falar a verdade? Isto aqui não é crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gêneros. Gêneros não me interessam mais. Clarice Lispector. Esse aqui é um clássico, classicíssimo, assim. É A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro também, ele é tão velho. Eu tenho ele aqui, tipo, há uns 10 anos, assim. E dá pra ver, porque ele tá caindo aos pedaços também aqui. Que delícia! Eu gosto de livro assim, tá? Caindo aos pedaços. Esse livro aqui, tô pra reler também. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei com muita dor no coração. História de duas irmãs, só que é contada através de cartas da Cilly para Deus e para a irmã. A irmã dela, se eu não me engano, é missionária. Tem muito tempo mesmo que eu não leio esse livro, então se eu falar alguma coisa errada, me perdoe. Mas a irmã dela é missionária e tá longe de casa, e então a Cilly, ela cresceu sozinha com um padrasto. Foi muito abusada por ele e foi obrigada a casar com o Albert, que é um viúvo, que tem 4 filhos, que também abusava dela, e ele acreditava que a esposa, ela, devia ser serva dele. Então a gente vê aqui, através das cartas que Cilly manda para Deus e para a irmã, como era essa vida dela e essa vivência dela sendo uma mulher preta naquela época de, se eu não me engano, 1900 e 1920, entre 1900 e 1924, não sei, talvez. Essa época aí toda dos Estados Unidos, que a gente sabe que não era fácil nem um pouco para o povo preto. É muito devastador esse livro. Eu lembro que eu fiquei muito triste lendo, que cada carta que ela escrevia me dava, ao mesmo tempo que um pouco de esperança de que ela estava se auto-percebendo como mulher, ela também se sentia deslocada e se sentia esnobada. Acho que esnobada não seria a palavra, mas maltratada, sabe? Pelos ambientes que ela estava e com quem ela se rodeava. O próximo eu não tenho ele aqui comigo, porque eu também peguei do meu amorzinho, então tá lá na casa dele. É o Duna, do Frank Herbert. O primeiro livro que eu digo, eu não li os outros, eu só li o primeiro, porque eu fiquei com muita preguiça de ler o resto. Mas o primeiro é excelente. Também não vou me adentrar muito sobre o que é, porque o filme tá aí, todo mundo viu o filme. Se você não viu, assista, porque é excelente, é uma adaptação muito maravilhosa. Os 2 primeiros filmes são impecáveis e o terceiro eu tô muito, muito empolgada também. Basicamente a ficção científica desse menino, que é um menino que vira um guerreiro, que aí do nada vai virar o Muad'Dib, vai virar o deus lá da porra toda. Então, assim, a gente vai acompanhando como ele vai se tornando de um herói pra um vilão, assim, se a gente pode dizer. Não vou falar muito sobre isso, mas Duna, pra mim, clássico também,
muito maravilhoso da ficção científica, revolucionou a ficção científica, e a partir dele veio muitas outras histórias. Terminando, temos só mais 2, e agora temos Sula, da Toni Morrison. Esse também tem uns anos que eu li. Também fala sobre uma história de 2 mulheres, só que ao invés de ser história de irmãs, é uma história de amizade entre essas 2 mulheres. No meio oeste dos Estados Unidos, a Sula foge para viver os sonhos dela e a Nell se casa. E aí elas eram muito amigas, e por conta da Sula ter fugido, quando ela volta, vira uma inimizade, entenderem como elas vão se reconciliar. Fala muito sobre quem são as mulheres nessa sociedade dessa época também. Fala muito sobre o desejo feminino e sobre o que cada uma quer, sobre essa questão dos sonhos. Tem toda essa pegada de como que o passado e o medo do passado e o medo do presente podem afetar a nossa vida. E qual tipo de mulher a gente se torna e como que isso pode afetar nas nossas relações. É um livro muito, muito maravilhoso. A Toni Morrison, eu já li dela o Olho Mais Azul, e eu quero ler a Amada dela também, que eu nunca li. Mas o Sula, pra mim, dos 2 que eu li, esse é meu favorito. Amor nos Tempos de Cólera. Esse livro aqui também, eu amo muito esse livro. Eu li, não foi essa versão que eu li, essa versão da minha irmã, ela tá lendo ele no momento, inclusive. Mas eu li uma versão mais antiga, uma tradução mais antiga desse livro. E tem um tempo também, só que é uma história de amor, assim. Se você me pergunta, uma história de amor romântica, com todas as características de romance, só que de forma muito bem escrita, e uma literatura dura e adulta, e sincera e honesta e singela. Isso aqui. Inclusive, essa história é a história verdadeira dos pais do Gabriel Garcia Marques. E é muito maravilhoso, assim, é muito linda. A gente segue um personagem que é um violinista. Ele é violinista e poeta, que ele se apaixona por uma menina chamada Luísa, só que aí o romance deles, ele é brecado pelo pai da Luísa, que proíbe eles de se verem, proíbe esse relacionamento. Então, o nome do personagem, que é Gabriel, também, se eu não me engano, aqui é Gabriel, ele arranja uma forma de criar uma rede de comunicação com amigos e etc, para poder se comunicar com a Luísa onde quer que ela esteja. Então, esses são os livros, meus clássicos favoritos, meus 10 clássicos favoritos, só que aqui eu acho que só tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8? Tem 8 aqui. Meus clássicos favoritos. Os outros 2, eu vou botar a fotinha deles, mas eu não trocaria eles por nenhum outro, eu acho, assim. Tem muitos outros clássicos que eu gosto muito, assim, Odisseia, Orgulho e Preconceito, qual mais? Letra Escarlate. Tem outros da Clarice também que eu amo, mas eu acho que esses aqui são definitivamente meus favoritos. Inclusive o 100 Anos de Solidão eu nunca li, do Gabriel Garcia. Nunca li, tentei ler, mas era uma edição muito antiga, então a tradução estava terrível. Então eu parei. Eu tenho que ler ele um dia. Mas esses pra mim são os meus clássicos favoritos. E outra coisa, eu sinto falta de colocar num vídeo desse um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, um Lima Barreto, sei lá, esses nossos clássicos brasileiros, né? Só que eu vou ser muito sincera, eu li na época da escola e eu nunca mais revisitei esses livros. Porque eu fiquei com um trauma da escola de Machado de Assis, de todos esses escritores. Eu sei da importância deles, eu admiro muito, eu amo muito, assim, a história desses escritores, mas faz muito tempo que eu não pego um livro deles para ler. Eu tô querendo revisitar Machado de Assis, principalmente querendo revisitar Dom Casmurro, Memórias Póstumas, eu tô querendo revisitar Os Sertões, ler O Cortiço de novo, também, que na época de escola eu lembro que eu li e eu odiei. Mas é isso, né, gente? A minha cabeça hoje é outra. Então, se você também sentiu falta de algum livro assim, falar, nossa, ela é tão eurocentrista, ela é tão americanizada, não pensa muito no Brasil, eu penso muito, mas é por conta disso, porque eu ainda não revisitei esses livros da nossa literatura.
mais antigos, tá bem? Só que aí no vídeo de ficção contemporânea vai ter vários, pelo menos. Então é isso. Muito obrigada por assistir, muito obrigada por estar aqui. Se você gostou, curte. Se você acha que alguém vai gostar desse vídeo, compartilha, manda pro amigo, pra amiga, pra mãe, pro pai, pro tio, pra avó, pra todo mundo que você quiser. E eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal, que eu posto vlogs também. Eu tô tentando fazer alguns vídeos assim, sentadinha, falando, porque eu acho legal também, às vezes, dar uma variada. Apesar de eu amar fazer os meus vlogs. Mas é isso. Muito obrigada. Fico por aqui. Aquela carequinha aqui, ó. Fico por aqui com vocês e até o próximo vídeo. Beijos!